também, Para porque treinar força associada à corrida, né? exatamente, né, que faz parte, né, da construção de um corredor. Aqui eu falo que o objetivo dessas lives é sempre agregar na construção de um corredor, e o corredor não só corre, ele precisa, para se tornar um corredor, ele precisa ter atenção em todas as áreas que aprimoram aquele indivíduo, né, seja nutrição, fortalecimento, corrida, Psicologia, psicologia. Pô, então, assim, é muito muito mais do complexo. que. É, exatamente, é. Correr não é E, só correr, né? Correr é muito mais que correr. exatamente. E aí, é exatamente esse é o objetivo, né? Tentar agregar de forma com conhecimento que, né, que a gente passa aqui, trocando ideia, né, com os professores, com vocês, e aí tem sido maravilhoso isso. E, cara, eu acho que assim, pra gente começar esse bate-papo, né, eu queria que você se apresentasse para a galera, fazer um resuminho de quem é você, que você tem bastante história aí, um currículo vasto também, eu acho que é importante o pessoal saber de onde sai tanto conhecimento aí também. Bom, em primeiro lugar, boa tarde, boa noite. Eu nunca sei se 6 horas é tarde ainda ou já é noite, se eu posso falar boa tarde ou boa Eu, noite. eu falo bom dia Eu logo, porque o falo, dia tem que ser bom o tempo então inteiro. tá. Eu falo boa tarde ainda quando é 6 horas, mas então, independente disso, bom dia, boa tarde, boa noite para quem estiver assistindo a gente. Obrigado, Vinícius, por ter feito esse convite. Espero que nós conversemos bem aqui. Bom, para quem não me conhece, meu nome é Marcelo, como já foi comentado aqui. Eu sou professor de educação física. Aliás, hoje é nosso dia, certo? 1º de setembro. Parabéns a todos nós. É, Eu me formei lá atrás ainda, lá em 2006. Então o ano que vem eu vou para 20 anos aqui na área. Depois disso eu fiz mestrado, fiz doutorado, fiz 2 pós-doutorados, e recentemente, isso quer dizer no começo de 2024, tem aproximadamente 1 ano e 6 meses, eu voltei de uma fase que eu tive lá fora. Eu fiquei trabalhando fora, eu fiquei em Leeds, em Inglaterra. Trabalhei lá com as duas coisas, né? Eu trabalhei com a parte de pesquisa envolvendo exercício físico e também eu tive o privilégio de auxiliar a preparação física da seleção britânica de ciclismo e também triatlon, que foi para os Jogos Olímpicos do ano passado em Paris. Tá? Éramos apenas 7 preparadores físicos para uma equipe olímpica, então é Caraca, muito complexo, é muita gente junta, sem falar em nutrição, psicólogo, médico, né, enfim. Mas e aí, voltei para cá, estou aqui e agora trabalho com a parte de. Continuo ainda com um pezinho, ou mais ou menos uns 2 pés, os 2 braços divididos em ambas essas áreas ainda. Eu ainda tenho projetos acadêmicos sendo, né, feitos, envolvendo exercício físico e também prevenção de algumas doenças crônicas. E também tenho esse lado um pouco mais prático, né, aplicado assim, onde eu cuido da preparação física de atletas de endurance, tá? Ciclismo e também perfeito. E corrida. Marcelo, pode falar bem superficialmente qual foram os temas do seu pós-doc e do mestrado aí? Tá. Mestrado, então, foi lá atrás, né? Isso daí, eu era bem mais novo e, assim, o que eu fiz lá não tem muita relação com o que eu faço hoje. No mestrado, eu estudei treinamento físico e prevenção de doenças do coração.
No doutorado daí eu já mudei completamente de área, daí eu já fui muito mais para o lado que eu tenho hoje, que eu faço hoje. Eu estudei regeneração muscular após lesão, qualquer tipo de dano muscular. Daí o meu primeiro pós-doutorado, que foi lá fora também, eu passei 2 anos em Padova, Itália, e lá assim é um grupo fortíssimo que os caras estudam hipertrofia muscular. Então, o meu primeiro pós-doc lá foi sobre hipertrofia muscular. A gente estava querendo entender se por acaso o processo de crescimento muscular, seja ele por treinamento físico, seja ele por auxílios de hormônios ou qualquer outra Sim. coisa, se ele vai seguir o mesmo padrão genético nisso, tá? A ideia foi essa. Depois eu voltei para cá, e aí eu fiz o meu segundo pós-doc aqui, onde eu estudei hipertrofia muscular para tentar reverter a perda de massa muscular que o câncer causa. Todo mundo Caramba, sabe que bem. quem tem câncer é grandes, uma das piores, né, consequências do câncer é a perda de massa e força muscular. Então, assim, a nossa intenção ali foi ver se por acaso o músculo ele ainda seria capaz de preservar a massa e força mesmo tendo um tumor crescendo, um câncer agindo ali. A gente fez isso de duas formas. Uma delas foi com treinamento físico, e a outra forma foi investigando quais eram as modificações moleculares induzidas pelo treinamento físico para preservar a massa de quem tinha câncer. A gente fez uma modificação genética diretamente no músculo para saber se por acaso aquilo funcionava sem exercício também. E funcionou. Caramba. Então, quer dizer, as Vamos. modificações celulares que o treino causa, elas são a base para que nós consigamos preservar a massa muscular, mesmo tendo um tumor Sim, agindo ali e maligno. consumindo o músculo esquelético. Não, isso. E foi com Desculpa, pode. isso que eu fui daí contratado para ir para Leeds, né? E lá também desenvolvi um pouco mais isso e tive a grande felicidade de ser um dos preparadores físicos da seleção britânica. Cara, não, e até já pego o gancho pra gente começar a falar do treinamento de força, porque, Manda. cara, aqui, ó, estudou hipertrofia, estudou realmente a necessidade do músculo em condições especiais, trabalhou com uma seleção olímpica, então, para você ter noção, pessoal, ele falou que só foram 7 preparadores físicos para uma seleção olímpica, então, assim, é um trabalho complexo e de É um muita trabalho importância, porque se complexo. fosse, se fosse pouco importante, só teria ele lá e ele se vire. Não, Por então, isso que os caras realmente. ganharam a medalha olímpica, né? Porque tinha toda essa complexidade atrás, né? Ai, não, eu tô até privilegiado de trocar ideia aí, porque você também faz parte dessa conquista olímpica que é um sonho de qualquer atleta e participar, independente da forma que for, né? E, Marcelo, hoje a gente já sabe dos benefícios do treinamento de força para endurance, né? Já não tem aquela discussão, devo ou não devo fazer, mas eu acho legal para a gente conceituar você passasse para a gente quais são os benefícios, por que a pessoa deveria fazer um treinamento de força quando ela pensa em desempenho no endurance, né? E como um fator protetivo para possíveis lesões. Você falou tudo. Você falou, acho que as duas coisas principais aí. A primeira coisa que assim a gente não pode fechar os olhos é proteger. Então você precisa estar com a tua musculatura lá preparada, suficientemente forte para suportar as cargas de treino, tá? Então, primeiro ponto é esse, é pensar em proteção, tá?
Pensando em proteção, a gente entra em um segundo ponto que é assim, eu quero agora adaptações para poder ter melhora na minha performance física, correr mais rápido ou correr distâncias maiores ainda. Se eu não tiver protegido lá atrás, eu não vou conseguir desenvolver mais força ou mais potência, de maneira que você consiga daí melhorar a sua economia, e ter desempenhos melhores em frente, entendeu? Perfeito. E o corredor, ele tem um medo, né, de ir para o treino de força, porque ele vai se sentir pesado, ele acha que Hipertrofiar e vai é, vai atrapalhar a hipertrofiar. corrida. Exatamente. E hoje a gente já sabe um pouquinho desse efeito de concorrência, ele não é tão bem assim. Você pode falar um pouquinho e quais são os primeiros insights que aquela pessoa deve ter para poder evitar esse prejuízo se ela quer introduzir a musculação dentro do treinamento voltado para o endurance. A concorrência, ela existe até certo ponto, mas hoje em dia a ciência já mostra que isso daí já não tem mais tanta importância assim, né? Eu vi até um estudo, acho que foi hoje mesmo, mais cedo, onde os caras viram em ciclistas que o treinamento de força de alta intensidade ele não prejudica o desempenho, ao contrário, ele vai melhorar o desempenho, tá? Então, quando você fala assim que o corredor, por exemplo, ele tem medo né, fazer força, pensando que ele vai ficar mais pesado e isso vai dificultar a corrida dele, muita gente ainda pensa assim, e é verdade até certo ponto. Que ponto é esse? Quando o seu preparador físico prepara mal o seu treino de força. Quando o seu preparador físico monta um treino de hipertrofia, quando você não pensa, quando você não quer hipertrofiar absolutamente nada. Você quer ter mais força, você quer ter mais economia de corrida para você desempenhar melhor. Então, assim, para que você vai montar um plano de 6, 7, 8, 9 exercícios diferentes com um volume altíssimo, 5 séries de 8 repetições, 4 séries de 10 repetições, um volume tão grande, uma única sessão que você tem, qual que é o benefício que esse treino entrega para o cara que quer melhorar a corrida? Você tem que pensar nisso primeiro, tá? É errado, então, treinar assim para quem quer desempenho? Depende da fase em que o corredor está. Depende Vamos do chegar lá. nível que ele está, se ele é um cara iniciante, se ele é um cara que já tem uma certa experiência, né? Ou se é alguém que já tem aí muitos anos na prática, ou até mesmo algum cara que já seja profissional daí, né? Então, vale muito a pena você ter a sensibilidade suficiente para identificar quem é a pessoa que está ali treinando com você, o que que ela de fato precisa, qual que é, ou então quais são os grandes objetivos dela, né? E montar um treino que vá atender o que ela de fato quer. Um treino com 8, 9, 10 exercícios e aquele volume muito grande, eu já olho com um pouco de estranheza, porque eu sei que não vai cumprir muito bem o que aquela pessoa quer, tá? Eu até estava conversando com um outro grande amigo meu, a semana passada. Ele é treinador de corrida de uma atleta que está indo agora correr 100 quilômetros e
a meta dela é fazer os 100 quilômetros para abaixo de 9 horas, tá? Forte. E ela veio falar comigo, né? Daí os dois, né, vieram falar comigo, tal, me procuraram para que eu então fizesse a parte de preparação física dela para esses 100 quilômetros abaixo de 9 horas. E ela falou que ela estava lá com treino de força tal, e ela mandou para mim o treino de força dela, né, a planilha. Aí você olha, cara, acho que eram 8 ou 9 exercícios, tudo B7 com 5 séries cada um. Você fala, e uma das reclamações dela é que ela estava cansando demais nesse treino, e por ela estar cansada demais, ela não estava conseguindo desempenhar bem os treinos de corrida, que realmente é o foco que ela tem. Perfeito. Então assim, se eu monto um treino errado, o treino não é errado. É assim, a pessoa que vai receber aquele treino, ela não quer aquilo. O objetivo dela é outro, né? Então você precisa ajustar isso para que seja de fato atendido o que cada um quer. Depende do que cada um quer. E depende de que fase está. Iniciante, já tem uma certa experiência, ou então não, o cara que quer, sei lá, baixar pace mesmo, o cara que busca tempo bom, metas boas, enfim. Não, e você falou perfeito, né? Essa questão não é que o treino é errado, mas ele está errado para o objetivo que ele foi designado. E Para assim, aquela pessoa, não é o treino melhor. e assim, acaba sendo que ela todo treino vai gerar um estresse pensando que gera um cansaço na pessoa, né? O treino Sem de força dúvida. ele não tá ali para ser um agregador de estresse, né? Ele tá sendo ali para ser para complementar, né, Marcelo? A gente tem que pensar sempre Exatamente. dessa forma. E hoje até eu recebi de uma aluna, falou, cara, eu treinava com um profissional, ele me fazia ir até a falha, que sei lá o que. Eu falo, cara, você acaba perdendo um pouco do objetivo, né, que você tem, que é melhorar na corrida, então você precisa treinar. Quando a gente pensa em desempenho, precisa treinar para melhorar, né? Então isso é muito Exatamente. importante. E aí ela falou, mas ele botava muito peso. Eu falei, olha, o peso externo não importa tanto, o importante é você fazer força. E eu acho que a galera tem esse medo, né, de também fazer força, né, num treino para pensar em performance, né? E hoje a gente vê que Isso. são um dos melhores treinos, né? Você pode falar um pouquinho disso também, Para quem desse treina desenvolvimento. comigo, falo. Para quem treina comigo, uma das várias coisas que eu falo é a seguinte: o meu treino não é para que você saia dele cansado, tá? Isso é lógico que você vai ter aquela, né, fadiga, tal, que todo mundo que treina tem, certo? Gastando energia, óbvio, né? Exatamente. Agora, você não vai terminar o meu treino exausto. Você não vai terminar o meu treino cansado ou muito cansado para que no dia seguinte você vai fazer o treino da modalidade que você quer de fato, né? E você chega lá com uma certa fadiga residual que vai prejudicar você. Como é que você vai ter ganhos nisso? Como é que você vai acumular benefício nisso? Não vai, né? Então, assim, o treino de força voltado para quem corre, de novo, depende das fases, mas em uma linha geral é treino mais curto, tá? Um tempo de academia ali mais curto, são séries mais curtas e são cargas mais altas. Atletas, por exemplo, que já estão em uma fase muito avançada, se o cara fala para mim que ele tem ali 35, 40 minutos no máximo para fazer o meu treino, eu tô muito feliz, porque eu não preciso mais que isso, entendeu? Ah, mas ele só vai lá, ele vai sair da casa dele, ele vai até a academia treinar
para ele ficar meia hora, fazer 3 ou 4 exercícios no máximo, 4 séries de 3 repetições ou menos. Eu falei, é o que ele quer. Ele não quer ficar grande e forte, ele quer ficar Ele, mais rápido e mais resistente. e deixa eu fazer uma pergunta provocativa aqui para você. E ele vai ter benefício só indo 30 minutos na academia? Até menos. Com até menos ele consegue. Você já tem estudos aí que os caras fizeram comparações de uma única repetição, 3 repetições, 5, 6, 8 repetições. Para quem busca desempenho em endurance, quanto menos repetições fizer com cargas mais altas, você tem essas adaptações mais rápidas sendo conseguidas ali. Porque o que você quer mesmo são adaptações neuromusculares. Para quem já treina comigo há muito tempo, né? Então quer dizer, eu já venho com esses caras aí há meses ou então até anos. Eu falo assim, olha, você vai pôr peso e você vai fazer, sei lá, 4 séries. Você vai põe peso mesmo e faz 4 séries. E eu quero que você faça na máxima velocidade possível. Eu sei que não vai subir, a barra não vai subir em alta velocidade, simplesmente porque a carga é grande, é alta. Mas a intenção de fazer a força com alta velocidade, ela tem que estar lá. Porque é a tua adaptação neuromuscular que é muito mais importante agora do que você ter um ganho de massa muscular. Esse comando, né? O cérebro pensar, É, eu é o fazer comando força. neuromuscular, é o comando neural que manda ali, cara. A barra não vai subir se tiver 200 quilos lá, mas a sua intenção em fazer com que ela suba, ela tem que ser na mais alta velocidade possível. Perfeito. E você falou bastante aí dependendo da fase do corredor, né? E você trabalhou também com atletas que foram para a Olimpíada. Então a periodização do treino de força ela também tem que ser encaixada dentro do esporte de endurance, né? Como complemento. Ela não pode ser simplesmente jogada. E a gente poder falar também vamos começar com um atleta iniciante, pensar ali nas fases de treino. Como é que você estruturaria essas fases de treino para aquela pessoa que está começando no treino de força e também, basicamente, ela não é tão avançada ali na corrida? A primeira coisa que a gente precisa saber é assim, qual que é a meta daquele indivíduo, tá? Por exemplo, se ele está começando hoje, então assim, ele já fez uma prova de 5K, agora ele quer ir para 10 quilômetros, então ele vem progressivo aí, ele tem essas metas assim muito bem delimitadas, né? Ele está indo aos poucos. Eu penso que é mais fácil. Por quê? Porque a gente tem mais tempo para construir aquele corredor, tá? Então, quando ele fala assim, olha, eu tenho tempo, eu já fiz uma prova de 5K e daqui a 4 meses eu vou fazer uma prova de 10K, tá? Vai ser a minha, Prova-alvo. a minha, o meu alvo, tá? Então eu vou estrear daqui a 4 meses em 10 quilômetros. Tá bom, então assim, 4 meses me dá tempo suficiente para que eu passe por todas as fases. Então, eu posso dar um passo para trás até e falar assim: bom, então antes de te colocar em força máxima, eu posso usar um pouco o meu tempo para te dar um pouco de resistência de força. Daí o meu treino muda. Não vai ser mais aquele treino curto. Eu posso colocar um treino mais longo, um treino com exercícios variados, que todo mundo chama de básicos, né? Agachamento, leg press, cadeira extensora, por exemplo, assim, de fato eles são básicos, alguns até não são totalmente específicos para a corrida, mas nessa fase, e como eu tenho tempo
e pelas características de quem vai correr, eu consigo oferecer para ele uma base mais forte. Eu consigo construir ali alguma coisa mais forte para que ele possa depois suportar os treinos mais específicos que ainda vão vir, tá? Então essa é a minha base. Eu falo assim, bom, eu tenho E tempo, então eu posso específicos voltar para da trás. musculação, né? E da corrida também. Então assim, eu Perfeito, consigo perfeito. fazer as duas Entendi. especificidades ali. Top. E a próxima fase, você começaria então com uma resistência ali muscular para trabalhar uma Resistência base. muscular, isso. Então, assim, construa ali pelo menos alguma resistência muscular com Até um ele. alicerce motor, né? Para que a pessoa que está Um começando no, alicerce. Eu vou construir né? uma casa, né? Então, eu preciso Exato. ter a base sólida ali, tá? Senão a casa vai cair um dia, né? Mas a base sólida vai Vai dar ruim. segurar. Exatamente. Passando nisso, eu costumo colocar ali períodos de transição entre a força de base, entre aspas, e também a força máxima. Daí eu já mudo. Características de treino, já é um treino mais curto, já é um treino bastante focado, já é um treino onde as cargas estão mais altas também, para que daí eu chegue nos treinos de força máxima, tá? Que são esses daí que nós estávamos comentando agora. Você vai lá, você põe carga alta, séries bem curtas e fala assim pro cara, olha, agora você vai levantar aquilo lá na máxima velocidade possível. Não vai subir, mas a tua cabeça pensa assim, tá? Terminado isso, eu faço uma transição entre força máxima e também potência muscular. Porque quando ele for fazer força rápida, quando ele for para o treino de potência, é lá que ele vai ter que realmente executar velocidade. Então eu vou colocar uma carga adequada daí para que ele possa fazer aquele mesmo movimento lá explosivo, para que ele possa ter daí adaptações em potência, em força rápida. Terminado isso, como já está mais perto da prova-alvo dele, considerando que ele teve aí uns 4 meses para isso, tá? O que é luxo, né? Quando a gente tem 4 meses para Sim. trabalhar, é luxo. Daí eu consigo fazer o chamado polimento. Eu vou lá, eu tiro as cargas, eventualmente, dependendo de quem é a pessoa e de como que ela se comportou ao longo desses 4 meses aí, eu até volto um pouco lá atrás e faço mais um pouquinho de resistência de força mesmo ali, quando faltam uns 15 dias antes da prova-alvo dele. Daí depois carga baixa, descanso e vai correr. Mas a minha sequência é essa. Então eu venho com resistência de força, a transição dessa para força máxima, a transição de força máxima para potência Potência. e depois o polimento. Se eu Perfeito. tenho tempo hábil, eu passo muito mais tempo em cada uma dessas fases. Aí, assim, quando você passa mais tempo construindo a casa, mais alta e mais forte essa casa pode ficar. Ricardo. É isso que eu ia perguntar, se existe, se tinha uma duração que você gostava de trabalhar, se sei lá, 2 a 5 semanas, mas como você já acabou de falar, que depende do tempo que você tem disponível para Depende trabalhar com o do tempo que atleta. eu tenho disponível. O ideal mesmo que a gente sabe hoje é no mínimo 6 semanas em cada fase. Só que nem todo mundo Não é a chega para realidade. você e fala esse tempo, né? Às vezes o cara chega hoje e fala, olha, eu vou correr a maratona daqui a 2 meses e quero correr. Então se vira. E uma curiosidade, na sua fase de potência, você costuma utilizar a pliometria também? Bastante. Bastante treino Pliometria. pliométrico, bastante treino com salto, salto sem carga, né? Só com o Sim. peso corporal mesmo, salto com carga adicional, costumo usar bastante e tem sido muito bem ah, aceito para quem treina comigo. Eu mandei uma
planilha nova na sexta-feira, agora, e quando foi hoje, a pessoa viu, né? Então aí ela falou Deu um comigo feedback. lá e ele tá muito nessa fase, né? Agora é treino com salto, agora é treino rápido, e tal. E ele falou assim pra mim: agora a brincadeira começou. Eu falei, exato, agora começou a ficar divertido. Pô, nem fala. Eu preciso voltar a fazer salto também. Eu sou meio traumatizado com salto, porque eu fui atleta de vôlei, né? Aí já viu, a gente ficar Saltou saltando. bastante. Eu pô, falo qualquer Prometeu, mas saltar no caixote já vem aquele ranço, sabe? Pô, E assim, Marcelo, agora vamos lá para outro extremo, né? Eu queria que você contasse para a gente um pouquinho dos detalhes, se puder, como era a preparação dos ciclistas de endurance de performance que você trabalhou é, na Inglaterra, né? isso. E, e como era a preparação deles, porque eu acredito que eles tinham pouco tempo, né? Para designar para um treinamento de força. Então já entra até nessas fases, né? Provavelmente vocês tiveram tempo para trabalhar, mas não necessariamente muito tempo dentro de uma sessão. Né? Como é que era essas fases distribuídas já para esse modelo mais de alta performance, né? O atleta já mais desenvolvido? A gente teve tempo, lógico, lá, né? Porque quando a gente fala de ciclo, né, olímpico dura 4 anos, né? Então a gente teve esse tempo. Eu fiquei com eles 2 anos e meio, tá? Os últimos 2 anos Bastante. e meio, então é muito tempo. A gente consegue ali passar por várias fases. E assim, o alvo é aquela prova, os Jogos Olímpicos. Mas antes disso, tem várias outras competições ali que são boas também, que são fortes também, né? E assim, elas podem não ser o grande alvo, mas elas fazem parte daquela preparação toda, né? Então isso daí conta também quando você for periodizar o treino, né? Assim, você sabe qual é a prova-alvo, ela está lá um ano aqui, um ano de hoje, sei lá, tá? Só que nesse ano você tem competições menores, entre aspas, menores porque elas não são o alvo, tá? Mas que ele vai fazer, e isso daí serve muito bem como preparação também para É, sim, aquele alvo daqui um ano. ainda mais que ele não quer, imagina, perder o ano inteiro e para ganhar só um. Pô, ninguém. Exatamente. E aí, dependendo dessas provas aí que estão dentro desse ano, você precisa fazer uma outra periodização também, considerando essas como sendo uns mini alvos, digamos assim, tá? Então você vai lá, trabalha com tempo, meses, semanas e toda essa preparação física flutua, né? Então é força, potência, aí volta para resistência, força, potência, aí volta para resistência, aí põe carga, tira carga, põe carga, tira carga, aumenta o tempo, diminui o tempo. Como você tinha comentado sobre o tempo, lá eu vou dar agora exemplos reais de lá. Os atletas treinavam, eles tinham 13 sessões de treino por semana. Então era de segunda a sábado, 2 vezes, e domingo só uma vez. Tá? Então eram 13. A grande parte o ano era isso, tá? 13 sessões. Cada sessão específica, quer dizer, cada sessão da modalidade dele durava ali aproximadamente de 2 horas e meia a 3 horas. E a sessão de preparação física que nós tínhamos era coisa de 50 minutos, estourando 1 hora, tá? Tanto que quando chega hoje, né, atletas que vêm para fazer preparação física comigo e ele fala assim, não, eu tenho 2 dias, pelo menos 1 hora por dia. Eu já fico feliz porque eu falo, esse cara vai ter tempo, então eu posso ter mais calma, eu posso montar legal, né? Mas lá então, 85% dos treinos lá eram da modalidade específica.
lógico. Os outros 15, eles eram divididos ali em preparação física e treinos para regeneração também. Isso daí entrava também naquela Na periodização conta, né? maior, na conta, na conta grande. O triatlon mesmo, cara, era um tema, um treino muito interessante, porque assim, o cara precisa nadar, pedalar, correr e fazer a força, certo? A natação é o que menos treina, historicamente, tá? É o que menos os caras dão atenção é a natação, até porque a natação não ganha prova de De nenhum nenhuma. atleta. O cara vai ganhar ciclismo ou na corrida, que é onde ele vai mesmo colocar o que ele sabe ali. A natação lá, os caras usavam como treino de regeneração após uma sessão longa. Dificilmente, era em poucas fases, pouquíssimas fases, onde você tinha treino de natação prescrito. Olha, hoje você vai só nadar. Então, o cara passa 2 horas na água. Tinha isso também, mas era muito pouco. Era muito pouco. Tá? A natação mesmo para dar volume naquela lá era muito mais um treino de regeneração do que uma sessão inteira. Ciclismo era um volume altíssimo, corrida um volume altíssimo. Preparação física 50 minutos, duas ou até 3 vezes. Mas a natação ficava de lado, porque, enfim, Interessante isso. é, Até um tema que não cabe aqui agora, mas que pode ser discutido, né? O quão melhores eles seriam se treinassem, não eles, os seus atletas, esses atletas, mas no modo geral, né? Se a natação tivesse uma atenção maior, né? Por mais que ela não ganhe a prova, pensando em percentual. Para dar exemplo de que ela não ganha a prova, é o seguinte: o medalhista de ouro lá em Paris, 2024, britânico, por sinal, Alex E, ele sai da água em 17º lugar e ele ganha o ouro. Então, assim, Caraca. é importante nadar? Mas também, Vinícius, tem uma coisa que nós não comentamos aqui. Ela é a primeira das 3 modalidades lá. Então, assim, se o cara forçar tudo no começo, ele não pedala Exato. bem e ele não corre bem. E aí vai tudo pro buraco. Então, a natação você fica ali, mantém bonitinho, e tal, sai bem da água, sabendo que, puta, eu ainda vou ter que pedalar e depois de pedalar eu ainda vou ter que sair correndo. Então eu tenho que estar muito bem preparado aqui e aqui também, né? Para conseguir dosar muito bem isso aí. E, e falando, você pode dar um exemplo de uma sessão, como era a sessão de treinamento de força desses atletas aí de elite? Posso. Exercícios clássicos, então assim, aquilo que um professor meu da faculdade dizia, né? O básico específico, o básico específico que é o quê, cara? É o que você mais usa, é o que todo mundo faz. E todo mundo acha que por ser básico demais, ele perde até um pouco de ser funcional, de tão básico que é. Agachamento, levantamento terra, os dois mais básicos que nós temos aí, o que mais se usa. Agachamento, levantamento terra, salto, saltos com quedas, então aquele famoso drop jump, né? Então assim, você está em bloco. Então o bloco está aqui, então você pula do bloco e salta de novo, você pula do bloco e salta de novo, então é salto com queda. Isso daí tinha muita. Agachamento, levantamento de terra, salto com queda,
Elástico, muita coisa contra resistência também. Então, assim, você está numa pista, amarra o elástico, e aí você sai contra esse elástico, você fica lá minutos assim, de repente solta o elástico e faz um tiro. Também é um treino de força aí, será muito feito lá. Coisas básicas. O básico e específico que funciona. Você me pegou básico e específico, não, é perfeito. O básico e específico. E ele fazia para panturrilha também? Flexão, plantar ou cadeira solear ali? Fazia tudo por conta de duas coisas, né? Uma delas, prevenir dano muscular, né? Então, assim, a panturrilha é o que mais sofre quando você corre, é um dos grupos musculares que mais sofre, né? Quando a gente corre. Então, mas todos eram feitos em alta velocidade também. Então, assim, panturrilha em pé é um que a gente usava lá também, e eu uso aqui para quem treina comigo, é você fazer panturrilha com o seu o corpo inclinado. Então você já está lá inclinado na posição de quem corre mesmo, ou então você vai projetar o tronco à frente, né? E aí você faz a panturrilha em alta velocidade ali. Você pode começar isso para quem é ainda iniciante com o peso do próprio corpo, ou para quem já está em níveis um pouco mais avançados, aí você faz até com a carga nas costas ou então segurando na mão, tá? Mas sempre buscando ser um pouco mais específico, projetando o tronco à frente, por isso que eu chamo de panturrilha inclinada, onde você inclina o tronco e faz bem rápido ali o movimento. De já como se fosse numa inclinação, como se estivesse correndo para frente, né? Dá- Exatamente, exatamente. E os treinos de salto, eles também ativam bastante a panturrilha. Então, eles também têm É verdade. esse componente aí de força muscular específica. É um trabalho, né, que basicamente a panturrilha está ali esticando e encurtando rapidamente também, bem forte, né? Sim. E, cara, Marcelo, a gente podia, você falou que também depois da sua preparação de força rápida e potência, você tem a fase do polimento. Eu acho que é uma dúvida muito pertinente de todos sobre, Quando dá pô, tempo de fazer com o atleta, a gente faz o polimento. É aquilo lá, né? Se o com cara certeza. vem, se o cara chega hoje e fala assim, olha, eu vou correr daqui a 6 meses, beleza, vai dar tempo. Se ele vem e fala, eu tenho a prova daqui a 15 dias, aí não dá tempo. Perfeito. Então vamos para o caso dos atletas que não têm esse tempo, e aí eles sempre têm essa dúvida de, cara, eu tô treinando bem força regularmente, tá ajustadinho, os treinos não estão com ênfase em volume muito alto para evitar fadiga ou até ocasionalmente uma hipertrofia, eles estão ajustadíssimos. Treino como se eu treinasse com o Marcelo, né? Eu não sei se eu treino na semana que eu tenho prova, deixo o treino de força. Como é que você costuma orientar o pessoal nessas semanas? Eu tenho prova no final de semana. Mantenho o treino de força ou não? Se eu mantenho, como que eu faço? Como é que você vê essa situação e orienta? Essa prova que você tem é a sua prova-alvo? É aquela que você quer de fato baixar o pace? É aquela que você quer de fato sentir como é? Puta, é 21 quilômetros, é o meu primeiro 21, então eu quero ir com força, eu quero ir mesmo. Ou não, ou às vezes é aquela outra prova menor, né, como nós tínhamos Perfeito. comentado aqui, mas que ela também faz parte ali da sua preparação toda. Então, assim, primeira coisa, que prova é essa, tá? Se for uma prova menor, entre aspas aí, continua treinando, já que essa prova também faz parte da sua preparação para chegar até o alvo lá. Agora,
uma semana e meia até 2 semanas antes da sua prova-alvo, não tem muito tempo para a gente poder fazer nada. Tudo que tinha que ser feito, todas aquelas adaptações que você tinha que ter, já ficaram para trás. Você já ganhou. O que tinha que ganhar, ganhou. Tá? Então agora, de fato, é polir, tá? Aparar aquelas arestas ali para deixar o cara pronto, porque domingo que vem ele vai ter o tão sonhado 21 quilômetros. Então, assim, se segunda-feira hoje, domingo que vem eu tenho 21, eu não vou treinar força mais, tá? Eu Perfeito. não treino força mais. Caso dê tempo, e outra coisa importante que a gente não falou aqui, mas assim, para mim é fundamental. O treinador perceba, o treinador e também atleta, eles precisam ter uma ligação muito forte para que um sinta o outro, para que o treinador sinta a pessoa e fale assim: tudo bem, você está bem, então pelo menos na semana da prova você pode fazer um treino. Acabou, entendeu? Mas aí, assim, vai muito dessa conexão, né? Treinador, atleta. Eu peço muito feedback, quem treina comigo sabe isso. Às vezes eu sou chato mesmo, eu escrevo lá o WhatsApp um por um. A cada 3 dias eu tô lá, escrevo, e aí, como é que tá o treino? E aí, como é que tá o treino? Como que você está dentro e fora do treino? Você está bem? Se você não estiver bem, o treino infelizmente não vai sair bom também. Então a conexão preparador físico, né, atleta, ela tem que ser muito próxima ali para um poder entender o outro. E é nisso que você faz ajustes finos, né? Puta, hoje eu não tô bem, tá? Hoje não deu, dormi mal, o treino foi uma M, não deu, não foi direito, então assim, ou então, né? Pô, o ciclo menstrual chegou e aí tô sem força para nada, né? Então, falar assim, então tá, né? Não tem como eu querer que você ah, faça alguma coisa que você não consegue chegar. Então eu também preciso tirar o pé ali, entendeu? Eu preciso ter esse ajuste fino para poder lapidar quem eu quero lapidar. O polimento ele serve mais ou menos assim, tá? Para você conseguir lapidar ali o que falta, polir de fato, né? O polimento. Então, acho que é meio que dar essa polida aí, limpar tudo que precisa. Se for melhor não treinar, eu prefiro que você não treine. Eu prefiro que você descanse, se recupere, hidrate-se bem, alimente-se bem, durma bem, para que você faça bem a prova. Porque ficar dando também pancada lá nem sempre é sucesso. Perfeito. É, cara, excelente papo. Acho que conseguiu entrar em tema todo, né? Um tema complexo e que também tem muita variação da individualidade, como você falou. Eu posso usar até o meu exemplo. Totalmente. Eu gosto de treinar na semana da prova porque eu me sinto bem, mas obviamente é um treino muito mais É um superficial treino que mais leve, é mais rápido, exatamente. mais curto, mais leve. E tem até a potencialização assim, eu sinto benefício, mas eu sei que é um treino que também se eu não fizesse eu não teria malefícios, né? E foi o que você acabou de falar aí. E Não aí é ia mudar muito muita importante. coisa, o resultado final Exatamente. não ia ser muito, né? Por causa daquele treino ali. E aí é importante para você, atleta que também está assistindo, você, treinador, tentar ter essa troca, né? Como o Marcelo falou, que eu acho que é importante e até aprendi muito hoje, né, Marcelo, com isso, você Tem falando uma e pessoa assistindo aqui que não me deixa mentir. O Elder que está aqui, ele treina, ele faz comigo,
eu cuido da preparação física dele e ele pode, né, confirmar que eu sou Denunciar. chato, eu pergunto lá, e aí, Helder, como é que você tá? Tal, tal, tal. Treinou bem ou não? Qualquer dúvida, me chama, a gente ajusta, a gente mexe, tira e põe. Então tem que ter essa conexão fina entre, né, os dois lados aí. Tem muito teste de força, né? Tem muita ferramenta aí que ela te mostra o quão preparado a pessoa está para fazer um treino de força ou então o treino da sua modalidade mesmo. Olha lá, o Helder falou, inclusive estou te devendo um feedback. Boa. Então você manda o feedback depois. É, É, isso aí. você fez a live com o Everton algumas semanas atrás, eu assisti Foi. depois, e vocês lá comentaram muito sobre o VBT, né? Velocity Perfeito. Based Training. Cara, funciona super bem aquilo lá, né? É uma ferramenta bacana demais. Assim, nem todo mundo vai ter acesso àquilo, né? Assim, não são todos os treinadores que têm como utilizar aquilo, né? Então vai muito mais nesse feeling mesmo, né? E esse feeling vem de onde? Experiência de um lado, e comprometimento do outro lado também. Então, se tiver essas duas coisas, aí você consegue ajustar e é algo que eu falo, não existe planilha de treino perfeita, existe planilha individual. A do Vinícius é a do Vinícius, a do Helder é a do Helder, a do Marcelo é a do Marcelo. Elas podem até ter objetivos iguais, mas o conteúdo vai ser específico para o Vinícius, quem é o Vinícius, específico para o Helder, quem é o Helder, e assim por diante. Até porque no final das contas, cada prova vai ser numa data, né? E se for fazer o mesmo treino, já era. Acaba perdendo até jogando fora toda a nossa conversa, que foi separar em Exatamente. ciclos, organizar, periodizar, ver o É. objetivo final, Se eu né? posso dar uma dica assim, né, para quem Por é favor. preparador físico E também, para os atletas também que estão assistindo. e para os atletas também, eu acho assim, a primeira coisa que a gente precisa pensar é qual que é o alvo, tá? Qual que é o seu grande objetivo? Se o seu grande objetivo for simplesmente saúde, qualidade de vida, emagrecimento, mudança de estilo de vida, cara, tá ótimo também. Não tem problema nenhum. A gente está aqui para isso, certo? A educação física está aqui para isso. Agora, se o seu grande objetivo é correr 42 quilômetros, tá ótimo também. E aí eu te pergunto, quanto tempo de hoje para que você vai correr esses 42 quilômetros? E é com tempo mesmo que eu vou sentar e preparar o seu treino. Ah, eu tenho X meses e tantas semanas, um ciclo dura tantas semanas, em um ciclo eu tenho que fazer sessões assim, 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 assim. Depois eu mudo o ciclo. Ah, mas espera aí, o tempo agora está ficando curto, então eu venho aqui, ajusto um pouco mais. Então as coisas elas vão acontecendo de acordo com o tempo que nós temos, né? E ajusta de acordo com as respostas, né? Provavelmente dos feedbacks que eles passam para você, né? O feedback é fundamental, cara. A troca é importantíssima. Você sabe disso aí com quem, né? Com quem com os seus atletas também. E você que já foi atleta também, assim como eu, você sabe que nós também tínhamos o feedback para dar, falar, pô, não consigo treinar hoje, não dá, né? Ou não, falar, pô, tá muito leve isso daí, pode colocar mais carga, entendeu? Aí você vai, não, mas tem que ser leve, hoje tem que ser leve. Hoje você não vai colocar mais carga, o treino de hoje é para ser leve. Você vai correr leve. Você não vai correr rápido hoje.
Então vale Perfeito. muito, tem esse fino trato aí entre nós dois, né? Preparador Feeling, físico e também atleta. é, no final das contas, a gente precisa ter o bom senso, né? Não pode ser jogado fora. Eu acho que uma coisa que eu venho aprendendo muito com vocês e todos os professores que eu conversei aqui, a gente tem a ciência, né? A gente tem os estudos, a gente tem a pessoa, mas no fundo a gente precisa também ter um bom senso ali para aquela pessoa, né? Para a gente poder chegar no ideal, né? E no possível, né? Que a gente trabalha com pessoas que não têm a realidade que os estudos Pois é, demonstram, né? pois é isso aí, né? O estudo ele tem ali um ambiente controlado, Controlado. bonitinho, né? Então, aqui a vida real é uma outra coisa, né? Na vida real você acorda de manhã, pega o ônibus, metrô, trânsito, trabalha, aguenta o chefe chato, né? Aí volta para casa, ainda vai ter que treinar, fala, puta, ainda tem treino hoje, entendeu? Ah, não quero treinar, sabe? Então, a vida real é diferente do que esse, do que essas coisas aí falam, né? Os estudos falam. Sim, exatamente. Marcelo, cara, eu A quero te internet agradecer. aqui, ela deu umas osciladas, eu não sei se ficou Cara, picotado alguma coisa aí, não, acho que você não falou não, nada, então acho que foi, então beleza. não é. Você não travou em momento nenhum. Foi limpo o tempo inteiro, Então, foi ótimo. beleza, então foi só Pode, aqui mesmo, pode ser. beleza. Às vezes quando cai mensagem, às vezes dá um bugzinho, mas a live segue normal, tá? E Tranquilo. aí, assim, cara, um dos meus sonhos é fazer um intercâmbio para conhecer os atletas, ver como eles treinam, sabe? Ver a cultura deles. Eu tenho muito esse desejo também de ir lá para fora fazer esses tipos de experiência, né? Como Vale você muito a pena, cara. como você teve aí, obviamente você foi fazer um pós-doc e acabou tendo um emprego e tudo mais. Eu tenho muito essa vontade, né, de fazer essa imersão, né, vamos dizer assim. Obviamente, se for estudando, eu tiver a possibilidade, melhor ainda, né, mas eu ainda tenho muito esse desejo. E até vejo, quer dizer, eu estou tentando tirar a dupla nacionalidade para poder um dia, realmente, se não tiver oportunidade por meio do estudo, ir para lá e, enfim, conhecer as pessoas, vivenciar realmente um pouquinho, né, dessa experiência. E agora eu queria te agradecer, Marcelo, porque foi excelente, cara. Muito obrigado Eu pelo que te papo. agradeço, obrigado mesmo. Espero que você O tenha ficado à assunto é vontade. longo, né? Dá pra gente fazer as 4, 5 lives aqui Pô, e com ainda vai certeza. faltar assunto. Valeu, obrigado. Espero que tenha dado certo aí. As coisas ficaram um pouco mais claras ou não, né? Pô, Trouxe mais dúvidas ainda, mas é tudo eu faz já vou te, parte do processo. Já vou te deixar. É isso. As perguntas são respondidas para gerar mais dúvidas, né? Então já vou Exatamente. te deixar. Se a galera começar a falar, não entendi, não entendi, vou te chamar de novo para a gente entrar mais a fundo, porque tem os métodos de treino, né? E Pode são perguntar, pode importantes, perguntar. né? Que eu acho que fica muito bem. Se quiser dar um recado final, uma dica, a voz é sua, tá? Eu quero te agradecer. Depois vai estar lá no YouTube, como você acompanha, né? Eu tenho Sim. passado para o YouTube para ficar salva para a galera que não consegue ver na hora, ou também não precisa ver no Instagram, então é bem legal que no YouTube a gente consegue fazer outras coisas e assistir também. Né? Então, e estou alimentando lá, né? Eu quero te agradecer demais, né, por ter construído corredores comigo hoje. A palavra final é sua e que a gente possa ter uma próxima conversa. E muito prazer de te conhecer e trocar essa ideia que a gente ainda não se conhecia. Prazer foi meu. A gente só, então, né, fazia ali, era só mensagens de texto via a nossa comunidade Comunidade. lá, né? Cara, só tenho que te agradecer mesmo. Obrigado, tá? Isso também mostra que as coisas que eu faço aqui, elas estão chegando um pouco mais longe e aí também tem muito mais gente interessado nisso. Obrigado mesmo. Se por acaso alguém tiver interesse, quiser conversar um pouco mais comigo, me chama,
também. Lembrando que eu tenho vagas ainda para esse ano, se por acaso alguém quiser fazer preparação física comigo também, me chama que nós vamos conversar. Valeu? E é isso aí. Perfeito. Obrigado. Segue lá o Marcelo